céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Nesse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Que esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com
amor no lar. Não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. E eu sinto Deus no fundo desse seu olhar, e na forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelos seus. Esse sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Quero sempre honrar você, meu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Oh, mãe, minha mãe, oh, mãe, minha mãe, quantas vezes já orou, quantas vezes já chorou por mim. Oh, mãe, minha mãe, oh, mãe, fiel mãe, quantos sustos já levou, tanto, tanto já lutou por mim. Oh, mãe, minha mãe, oh, mãe, doce mãe, o Evangelho me ensinou, em Deus me mostrou amor sem fim. Oh, mãe, minha mãe,
hoje estou crescido assim, sinto Deus dentro de mim. Te agradeço, minha mãe, enfim. Se hoje estou crescido assim, sinto Deus dentro de mim. Te agradeço, minha mãe, enfim. Olá a todos e todas, especialmente os meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Redenção. Já agradeço desde já o convite na pessoa do pastor Cabral. Queria deixar registrado aqui também o nosso carinho por essa família tão querida. Bom, hoje eu estou com a missão de trazer uma palavra, uma reflexão sobre esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Para isso eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, 13. Esse é um salmo de Davi que foi rei, um grande líder em Israel, também um forte guerreiro, mas Davi também foi músico e poeta. E podemos ver muita poesia em todos esses escritos, em todos esses textos registrados no salmo, especialmente nesse 139, onde Davi vai trazer aí um pouco da onipresença, onisciência de Deus, o Deus que está em todos os lugares, que sabe todas as coisas, mas o Deus também que conhece os mínimos detalhes, tem todo o conhecimento, mas principalmente ele trabalha aí como Deus, é um Deus que age na individualidade de cada um. Mas especialmente esse verso 13, ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Você consegue repetir esse texto comigo? Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Esse salmo deve ter sido escrito assim há uns 3.000 anos atrás, mas podemos dizer que ele é um texto um tanto futurista, porque pouco se conhecia naquela época sobre a vida ultrauterina. Hoje existem estudos muito avançados, inclusive as mães nos dias de hoje conseguem meio que acompanhar o desenvolvimento do seu bebê em tempo real, através de ultrassonografias, através de muitos estudos que existem, que já mostram assim, o passo a passo de tudo que está acontecendo ali dentro, né? Existem algumas fases. A fase germinal, que dura entre 10 a 14 dias, e ele envolve a concepção, a implementação do feto dentro do útero da mãe. Mas tem também o estágio embriônico, esse vai da 2ª semana à 8ª, e é o principal momento de formação dos órgãos e desenvolvimento de todos os sistemas essenciais do corpo humano. E por fim vem o estágio chamado estágio fetal. Isso vai da 8ª semana até o parto e ocorre também principalmente aí o crescimento da criança. E algo que se descobriu também nesses estudos é que toda a informação percebida ali pelo feto, ele já faz parte de todo o desenvolvimento. Não só a parte física, que ele recebe ali o alimento diretamente da mãe, mas também toda a questão que envolve afeto, as experiências ali vividas já agrega aquilo que a pessoa vai ser. Possivelmente, como dizia o Rubem Alves, né? Nós somos feitos de pequenos cacos e Deus pega esses cacos e monta um grande vitral. Então, parte disso que somos hoje já vem dessa primeira experiência já no ventre materno. Então, Deus teve essa ideia incrível e nos dá, a cada ser humano, a cada pessoa, um lar para vivermos os primeiros momentos e dias da nossa vida. Então, o útero é essa primeira casa, é esse primeiro lar. E mesmo com toda a tecnologia, com o avanço da medicina, não existe outra forma e nunca existirá. Todo ser humano vai sempre nascer de uma mulher. Isso é muito claro, foi uma missão, foi algo que Deus deu à mulher e Adão sabia disso muito bem. Por isso que ele, quando foi dar o nome àquela mulher que Deus o havia dado,
ele diz em Gênesis 3:20, e deu o homem o nome de Eva, e Eva significa vida, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, todo ser humano nasce e sempre nascerá de uma mulher, que é esse ser que chamamos de mãe, que Deus dotou de um dom tão especial, que são únicas no universo, e tem essa missão, então, de não só gerar, conceber, mas a cuidar desse filho. E a mãe tem realmente esse desprendimento incrível, algo que não é um dom simplesmente humano, mas é algo que vem de Deus. Deus imprime esse amor nesse ser chamado mãe. Então, assim, a mãe, ela se doa, e ela doa seu tempo, ela doa sua vida. E uma frase comum que você já deve ter ouvido, geralmente, principalmente mães que têm vários filhos, um atrás do outro, a mãe geralmente expressa assim sua situação, às vezes falando, eu não lembro a última vez que eu dormi a noite toda. Então é muito comum você ouvir. E eu creio que essa expressão, ela não é uma reclamação em si, ela é uma observação, porque eu tenho certeza que cada uma dessas mães, se voltasse no tempo, fariam tudo de novo e procurariam fazer ainda melhor. Mais interessante que no versículo existe uma palavrinha aí, que é a palavra teceste. Existem outras traduções por formaste, mas a palavra que expressa realmente o que o salmista, o que o autor, o que o poeta quis colocar ali, a palavra teceste é a melhor palavra a ser colocada. Porque tecer é um trabalho, então, de um artesão. Né? O artesão, ele tem esse trabalho de pegar várias linhas, vários fios, e ele vai tecendo, ele vai dando um movimento ali, a partir da sua criatividade e habilidade, ele vai formar uma obra-prima. Então, o trabalho de artesão é um trabalho que requer muita criatividade e também habilidade. Ele também precisa ter muita paciência e há muitos detalhes aqui naquilo que ele vai estar fazendo. E é interessante, partindo dessa ideia do teceste, né? A ciência recentemente descobriu que o ser humano ele é tecido com bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado, mas nunca se conseguiu realmente contar. Diz então que o núcleo dessa célula possui cerca de 2.000 metros de um código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço tão pequeno que precisa ser medido em milonésimos de metros. E mesmo assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. E a ciência não consegue responder como isso pode ser possível. E a resposta está aí, exatamente em Salmo 139:13, porque essa ação do tecer a partir, né, dessas mínimas células que cabem em espaços tão pequeninos é um trabalho divino, é algo que o próprio Deus faz, esse movimento dentro então da barriga da mãe. E realmente não existe milagre maior do que a vida que começa a existir dentro do ser, dentro da barriga da mãe, e como isso vem se tornar o processo de vida humana e a construção realmente de tudo isso que somos. Mas existe uma frase do Abraham Lincoln que diz assim: a mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço governa o mundo. Então, a mãe, ela tem uma missão muito grande, ela tem uma participação muito grande no que o mundo é hoje. Porque filhos e filhas e pessoas que movimentam aí o mundo teve influência direta da participação das suas mães. A gente encontra na Bíblia muitas mulheres assim notáveis. Mas algo que eu acho muito interessante é que a nação de Israel teve muitos reis e é registrado um pouquinho dessas histórias, desses períodos ali em 1ª, 2ª Reis e Crônicas também, 1ª e 2ª Crônicas. E é interessante que sempre começa ali a narrativa com a bio, né? com um pequeno conteúdo ali informando
um pouquinho um resumo de como foi aquele rei, geralmente falando se ele foi um rei mau, se ele foi um rei bom, se ele foi um rei que seguiu os caminhos do Senhor, se ele se desviou. E nesse primeiro texto ali, que fala um pouquinho da origem daquele rei, geralmente é mencionado ali o nome da sua mãe. E eu acho esse registro muito interessante, mostrando exatamente a influência também que as mães tinham na vida dos seus filhos. A gente vai encontrar reis que foram filhos de bons reis, que se tornaram reis, que se desviaram do Senhor e se tornaram maus. A gente vai encontrar também reis que tiveram a figura paterna não tão positiva, mas vêm se tornar reis que amam a Deus e se tornam reis bons. E eu creio que essa dinâmica aí também envolve a influência materna na vida desses reis. Mas a Bíblia também registra muitas mulheres notáveis que influenciaram, que mudaram o mundo através da oportunidade que tiveram de gerar filhos que vêm realmente ser bênção para toda a sua geração. Nós temos histórias como Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés e ela teve que enfrentar então uma sociedade injusta, um governo sanguinário e teve que esconder então ali o seu filho Moisés, um bebê recém-nascido. Imagina que circunstâncias, né, diferenciadas em que os soldados egípcios eles eram muito bem treinados. E eu fico imaginando a angústia daquela mãe, porque bebês choram, bebês esperneam, é parte da sua natureza, em momentos como esse, e tentar esconder ali o seu filho. E mais do que isso, conduzida por Deus, com certeza, Joquebede conseguiu infiltrar o seu filho ali no palácio do Egito, sendo criado como a filha do faraó. Ainda teve a oportunidade de participar da criação, do desenvolvimento do seu filho e com certeza influenciou bastante para que ele venha se tornar futuramente o grande líder que ele se tornou, usado por Deus para ser o libertador ali naquela época. Nós temos história também como Ana, mãe de Samuel, que era uma mulher ali estéril, mas que por seu grande desejo de ter um filho, ela fez um voto ali ao Senhor, que se tivesse um filho homem, ela ia dedicar para que ele pudesse servir a Deus. E a grande bênção que ela recebe, ela entrega então a Deus para abençoar o mundo. No Novo Testamento, já começa com a história de duas mães, que tiveram também missão assim muito especial, que é Maria e Isabel. Isabel já uma senhora que era estéril e não podia ter filho, e foi a mãe de João Batista. E temos a história também ali de Maria. Maria era uma menina de 13, no máximo 16 anos, que recebeu então essa missão grandiosa, ser a mãe do Salvador do mundo. É interessante que quando Maria ela fica sabendo da notícia que ela seria, né, a mãe do Salvador do mundo, que ela teria essa missão, mas ela fica sabendo também da notícia que sua parente Isabel está grávida, ela deixa tudo, ela sobe a montanha, ela se sacrifica e vai ali então encontrar a Isabel. E ali elas têm um encontro, né? Fico imaginando esse papo de grávidas. Eu lembro que nessa minha época, né, de estar grávida, eu tive muita aproximação com pessoas também que estavam vivendo esse período, nesse tempo, e essa troca de experiência enriquece. Então nós temos ali duas mães com missões especiais. Mas eu creio que o ser mãe é uma missão, é um ministério, e através dessa experiência há uma contribuição muito grande para o que o mundo é. Interessante que jamais no final do Novo Testamento nós vamos encontrar também duas mulheres incríveis, citadas ali por Paulo, que é Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. E Paulo faz questão ali de mencionar a importância da contribuição da mãe e da avó implementando fé no coração de Timóteo. E que isso fez que ele chegasse a ser o homem que ele se tornou, o homem de Deus que ele era. E ele usa a expressão, né, a sua fé não fingida, por essa influência que ela recebeu, né? Então, quando a gente pensa em fé não fingida, a gente pensa que é uma fé sem religiosidade, é uma fé que vai além de palavras. Então, a implementação da fé no coração dos filhos, ela vai além do ensinamento, né, sistemático, mas principalmente com a experiência de vida, olhando o exemplo daquilo que nós vivemos. E é interessante que nos dias de hoje,
a gente percebe assim muitas mães e pais terceirizando esse semear da fé no coração dos filhos, terceirizando a igreja, porque já tem tantas responsabilidades, né? O mundo, a vida já impõe tantas coisas, então os pais, as mães às vezes ficam despreocupados, a igreja já está fazendo isso, e a criança recebe às vezes uma porção só ali unicamente no domingo, mas na verdade a gente aprende desde Deuteronômio 6, que a experiência de fé ela tem que ser vivida diariamente, especialmente em casa, que Deus tem que estar imerso nas nossas rotinas. Imagine agora esse tempo aí de pandemia, esse tempo de isolamento social, a oportunidade que todas as mães, que todos os pais estão tendo de realmente ter experiência dessa vivência de Deus aí nos seus lares. Espero que você esteja aproveitando esse tempo. Então é muito importante essa experiência de fé. Eu lembro que a minha mãe, muito do que sou hoje, né? Muito do que eu aprendi vem dessa experiência. E minha mãe era uma mulher sempre de muita fé. Eu lembro de situações específicas. E logo assim, minha mãe precisou ser pai e mãe. E por isso também ela passou a trabalhar mais. Então minha mãe trabalhava muito. Mas era impressionante que minha mãe sempre foi dedicada à obra do Senhor. Sempre ela esteve servindo, sempre ela esteve ali tendo funções e cargos ali importantes na igreja. E especialmente assim, na época da minha início da adolescência, eu lembro de uma situação em que minha mãe, depois de um evento, estava meio entristecida, coisas do ministério. Um momento em que se espera uma palavra de incentivo, um apoio, vem as críticas, e ela estava assim meio para baixo. E eu com aquele jeito revoltado, né, de adolescente, já dizendo para ela que ela tinha que deixar, que ela tinha que entregar aquele carro, que não valia a pena. E eu lembro que ela toda serena, ela falou as seguintes palavras, ela disse, olha, eu não vou entregar, filha, porque eu sei, eu não estou servindo essas pessoas, eu sei a quem eu sirvo. E essas palavras foram assim uma inspiração na minha vida. Quantas vezes no ministério eu lembrei disso, que a gente precisa realmente olhar para Cristo, a gente precisa saber a quem a gente está servindo. Então, assim, a gente pode marcar os nossos filhos, né, com experiências que sinalize para Deus. Eu acho que essa é a grande importância. E hoje, nesse dia tão especial, acho que é um dia, assim, da gente não só homenagear as mães no único dia do ano, mas entender que tudo que a gente reflete no dia de hoje, através das mensagens, dos vídeos, das reflexões que recebemos, a gente possa homenagear e estar sempre expressando o nosso amor e o nosso carinho às nossas mães todos os dias da vida. Porque essa gratidão realmente não se limita, porque elas merecem todas as homenagens do universo. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada mamãe e cada família, e que hoje seja um dia realmente memorável na vida de todos, e que Deus abençoe, então, o nosso lar e a nossa família. Deus esteja com você, a paz do Senhor. Hoje é teu dia, minha mãe querida, alegremente quero te ofertar esta canção com todo amor e emoção. És a mais linda flor do meu jardim, és a rainha do meu doce lar, és a felicidade que eu tenho no coração. Senhor, com o seu poder te abençoe, ó minha mãezinha, trazendo sempre ao teu coração a alegria, até chegarmos no lar de glória, onde haveremos de ter a vitória eternamente. O Senhor Jesus seja teu guia. Sublime amor, porque me ensinaste a viver seguindo o caminho
Não tenho eu riquezas pra te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Recebe, pois, só minha mãezinha, esta gratidão. Que o Senhor, com o seu poder, te abençoe, ó minha mãezinha, trazendo sempre ao teu coração a alegria. Até chegarmos no lar de glória, onde haveremos de ter a vitória. Eternamente o Senhor Jesus seja teu guia. Até chegarmos no lar de glória, onde haveremos de ter a vitória. Eternamente o Senhor Jesus seja teu guia. Minha mãezinha querida, eu quero agradecer. És a razão da minha vida e de todo o meu viver. Quando pequena eu chorava, tu vinhas me acalentar. Com zelo de me cuidava, tudo pra me consolar. Hoje estás tão cansada, mas teu olhar não mudou. Minha mãezinha amada, terás sempre o meu amor. Com o coração transbordando,